específica para hoje. Amém? E eu quero falar de 2 princípios que nós, como cristãos, devemos entender e aprender, para que nós possamos caminhar em liberdade. Às vezes parece que estamos caminhando e parece que estamos como que atados, como se tivesse cadeias nos nossos pés. A gente anda, a gente corre normalmente, mas existe algo que parece que está estancando a nossa vida. Parece que falta algo. E hoje eu quero falar de 2 princípios que nós necessitamos aprender, que nós necessitamos colocar em prática na nossa vida, para que nós possamos caminhar numa liberdade, né? Foi para isso que o Filho de Deus veio, para que nós sejamos livres, para que nós possamos caminhar com liberdade, né? Então, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis 42, versículo 50. Gênesis 42, versículo 50. Amém? Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Gênesis 41, só volta uma folha. 41, versículo 50. Isso. Muito bem, amém. Antes de começarem os anos de fome, Azenate, aí um nome para menina, quem está grávida. Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, esclarecendo: Deus me fez esquecer meus dias difíceis e toda a família de meu pai. Quanto ao segundo filho, ele o chamou de Efraim, justificando: Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Amém? Irmãos, eu quero falar sobre isso, sobre esses 2 filhos que José gerou. O primeiro foi Manassés. Deus me fez esquecer. Mas Deus não fez esquecer de qualquer coisa. A Bíblia fala que Deus me fez esquecer dos meus dias difíceis. Olha só, Deus me fez esquecer dos meus dias difíceis. E mais, e toda a família de meu pai. Quer dizer, aqui existe 2 coisas em que havia marcado a alma de José. E ele fala, não fui eu que gerei, na verdade foi Deus que gerou em mim 2 coisas, porque ele fala, Deus me fez, então foi o Senhor que fez na vida dele. Ele me fez o quê? Ele me fez esquecer. E logo depois que Deus o faz esquecer, a Bíblia fala que ele gera um segundo filho, que é o quê? Deus me fez próspero. Olha a ordem. Antes de ser próspero, primeiro ele teve que passar pelo esquecimento. Antes de de ser gerado nele a prosperidade, não estou falando da prosperidade só, porque o que é ser próspero? Ser próspero não é ter dinheiro. Também. Mas ser próspero é não ter falta de nada. Então, como é que nós definimos um homem e uma mulher próspera? É quando ela pode estar em situações difíceis, ela não sente falta de nada. É como Paulo, eu sei ter e sei não ter, porque tudo eu posso em Cristo que me fortalece. Isso é ser próspero, né? Porque às vezes somos prósperos financeiramente, mas às vezes nós estamos tão pobres que acabamos tirando a própria vida. Então, isso não é ser próspero. Ser próspero é o quê? É não ter falta de nada. E só existe uma forma de não ter falta de nada: conhecer o Senhor Jesus. Porque tudo nós podemos em Cristo que nos fortalece. Amém? Então, o primeiro tópico é esquecer, irmãos. E esquecer não é você dizer, já agora me deu uma amnésia e já não me lembro mais.
Porque é interessante, Deus me fez esquecer, mas ele coloca o quê? Então, quer dizer, não existia uma amnésia aqui. Ele sabia exatamente o que Deus o fez esquecer. Esquecer é o sentido de perdoar, e perdoar é ter cicatrizes. Ou seja, eu tenho uma ferida, eu sei que ela existe, mas eu toco nela e ela não dói. É uma cicatriz. Olha, eu sei como foi, eu sei o que aconteceu, mas não me dói, não dói, pode tocar. Como Jesus falou para Tomé, toca aqui nas minhas feridas. Ela não dói mais, pode tocar. Toca nelas e fica crente. Então, isso é esquecer. Então, o Senhor hoje Ele quer nos ensinar isso. E olha só o que diz a Bíblia em Provérbios 17, versículo 9. Abre aí. Aquele que perdoa uma ofensa, cobre a transgressão e demonstra, mas aquele que joga no rosto, separa os melhores amigos. Por que é importante que o Senhor nos faça esquecer? Olha o que José disse. José disse assim, olha, nasceu o meu primeiro filho. E o meu primeiro filho vai chamar Manassés, porque para quem conhece a história de José, nós sabemos que José passou por várias etapas. Eu separo a trajetória de José como 3 mantos. Porque manto na Bíblia, alguns pensam que é pecado, né? Capa na Bíblia, alguns pensam que é pecado. Mas, na verdade, capa representa transferência de autoridade. E eu separo a vida de José com as 3 capas que ele teve. A primeira capa que ele teve foi o pai dele que o fez, né? Transferindo a autoridade de filho amado, fez uma capa colorida para José. Só que aí os irmãos dele ficaram tão ciumentos dele que tentou matar ele, vendeu ele como escravo. A segunda capa é Potifar, que dá para ele, né? Transferindo a unção de chefe da casa, uma autoridade de chefe da casa. Só que aí a mulher de Potifar o deseja e essa capa fica na mão dela. E a terceira capa que fica com José é a capa que o faraó passa para ele, para que ele seja o governador do Egito. Então, eu separo a vida de José em essas 3 capas, em essas 3 transferências de unção. Por quê? José soube passar por todas essas etapas. E quando ele passou por todas essas etapas, Deus gera nele o quê? Deus gera nele algo que em nós necessita ser gerado, que é aprender a perdoar. Amém, aleluia. Aprender a ser como Provérbios 17, 9 diz. Aquele que perdoa uma ofensa, ele cobre a transgressão e demonstra amor. Amém. Mas aquele que joga no rosto, separa os melhores amigos. É como a mulher goteira, como diz na Bíblia, né? A Bíblia fala que existe uma mulher chamada mulher goteira, que ela é como uma goteira, fica, né, o tempo todo jogando no rosto. Aquele copo que você não me deu quando a gente casou, aquele dia do aniversário que você não lembrou, né? E fica jogando no rosto. Ela não consegue perdoar. E isso é ruim, por quê? Porque isso causa o quê? Separação. Quando nós não aprendemos a perdoar, nós somos o quê? Murmuradores. Nós estamos o tempo todo reclamando daquilo que não aconteceu, ou daquilo que poderia ter acontecido. E hoje o Senhor quer que nós aprendamos a gerar Manassés em nós. Amém. Necessitamos que Manassés seja gerado em nós. Amém. Existe uma história no livro de Filemão, capítulo 1, versículo... Filemão é um livro muito curto, mas o capítulo 1, versículo 17, coloca aí só para a gente se orientar. Essa história fala de um homem que tinha um servo, e esse servo não foi útil para ele. Só que a Bíblia fala que Paulo encontra com esse servo. E olha o que Paulo fala. Assim sendo, se me considera um irmão no Senhor, recebe-o como se recebesse a mim mesmo. Paulo encontra esse servo, Paulo restaura esse servo, e Paulo agora o envia de volta para a casa do seu Senhor. E agora ele fala, agora você recebe esse servo, como se você estivesse recebendo a mim. E olha o que ele fala. Contudo, se ele te causou algum prejuízo,
ou te deve qualquer coisa, lança todo o custo na minha conta. Nós temos que aprender a gerar Manassés dentro de nós. O que é? A gerar esse sentir que Jesus tinha, de perdão, de misericórdia, de tal forma em que até mesmo os servos, em que às vezes para o outro é inútil, nós o restauramos e colocamos na frente, na brecha, e dizemos, não, se qualquer coisa, coloca na minha conta. Aleluia. Porque se nós não acreditarmos na transformação do ser humano, nós não podemos ser cristãos. E hoje o Senhor quer que nós aprendamos a gerar Manassés em nós. No livro de Jó, no livro de Jó 42, versículo 10, olha o que a Bíblia diz. Jó 42, 10. Jó 42, 10. Vai dar certo. Jó foi um homem que os seus amigos, eles ficaram jogando na cara de Jó aquilo que estava acontecendo com Jó. Para quem não conhece a história de Jó, Jó foi um homem que o Senhor permitiu que Satanás o tocasse. E ele perdeu todos os seus bens, ele perdeu os seus 10 filhos, ele só não perdeu a esposa, mas os demais ele perdeu tudo. Amém? Glória a Deus por isso, né? Mas a Bíblia fala que, olha o que a Bíblia diz. E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo que ele possuía antes. Aleluia. Quando em nós se gera esse sentimento, o sentimento o quê? O sentimento de Cristo. De perdão, de misericórdia. Mas a gente não perdoa não é porque o outro merece. A gente perdoa porque Jesus nos ensina a ser perdoadores. Amém. Porque ele cria isso em nós, ele gera isso em nós, Manassés. E se em você ainda não foi gerado isso, hoje o Espírito Santo quer iniciar uma boa obra na tua vida. Para que em você possa ser gerado esse sentimento, porque o Senhor quer te fazer próspero em todas as áreas da sua vida. Só que para que o Senhor te faça próspero em todas as áreas da sua vida, você precisa perdoar. A Bíblia conta uma história de um soldado, que agora eu não sei o nome dele, creio que era Joabe, algo assim, de um dos soldados de Davi. E a Bíblia fala que ele não perdoou o soldado de Saul, que se chamava Abner. Esse sim eu sei. Se chamava Abner. Depois vocês procuram toda a Bíblia, você lê toda ela e vocês encontram essa história. E esse soldado, ele tinha matado o seu irmão. E ele não perdoou. Ele não perdoou Abner, porque Abner tinha matado, na batalha, tinha matado o seu irmão. Então, o que ele fez? Ele planificou de todas as formas e ele matou a Abner. E a Bíblia fala que Davi, o rei, ele ficou muito, ele se angustiou muito com aquilo, de tal forma que ele lançou uma maldição. Ele disse assim, que toda a família, que todos da descendência daquele soldado, porque tinha matado a Abner, iam ter câncer, iam ter doenças fatais, iam ter coisas horríveis. Ele começou a lançar maldições sobre a vida de Abner, sobre a descendência de Abner. Então, assim, quando nós não perdoamos, nós podemos estar em maldição. Caminhar em maldição, e a nossa descendência caminhar em maldição. Por causa do quê? Por causa que nós guardamos, nós não esquecemos. E hoje o Senhor quer que nós aprendamos a esquecer. Amém. Aleluia. Olha só, o livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 2 em diante, a Bíblia fala que os discípulos de João voltam para Jesus, e os discípulos de João falam assim que no cárcere João ouviu falar sobre o que Cristo estava realizando, enviou seus 2 discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos aguardar a outro? Eles foram e perguntou para Jesus. Mas Jesus, ele não vivia naquele sentimento de ofensa. Ai, mas ele não viu? Não foi João que me batizou? Não foi o meu primo, né? Família. Normalmente a família é a que mais nos machuca, né? Por isso que José fala da família, né? Porque são os que estão mais próximos, não é por nada, é porque estão mais próximos. Então, a possibilidade de machucar é muito maior.
Então, o que aconteceu? Jesus não. Imagina Jesus, fez essa pergunta, imagina Jesus ofendido. Mas ele não viu que a pomba desceu? Ele não viu o céu se abrindo? Ele não viu o Pai falando, esse é o meu Filho amado, em que o meu coração se compraz? Aleluia. Jesus não ficou parado nesse questionamento, porque esses questionamentos vêm quando certas perguntas chegam até nós. E é isso que nos causa dor, ferida, e nós não esquecemos. E nós caminhamos agora não livre, mas como se estivéssemos acorrentados. Mas aí Jesus, olha o que Jesus faz. Jesus respondendo disse-lhe, ide e contai a João que estás ouvindo e vendo. Os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Amém. Jesus, como eu venço esse sentimento que às vezes quer vir sobre mim de ofensa? Por meio de obras. Não por meio de ficar... Quem é bom em justificativa é ruim em arrependimento. Nós não podemos ficar nos justificando. Nós devemos o quê? Seguir, fazer. Jesus, o que? Ele não se justificou. Ele não viu, ele não... Não, Jesus, ele fez. E ele falou, vai lá e conta para ele o que você está vendo. E aí vocês mesmos tirem as suas próprias conclusões. Tire as suas próprias conclusões a respeito. Então, nós precisamos aprender isso. Obrigado, filha. Isaías 43, versículo 18, olha o que diz a Bíblia. Isaías 43, versículo 18. Não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considerais os fatos... Eis que realizo uma nova obra que já está para acontecer. Olha só, volta o versículo antes. Não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considerais os fatos antigos. Para que o Senhor faça uma nova obra, eu preciso aprender a perdoar. Olha aqui que ele diz, não vos lembreis. Aí ele diz, volta, vai. Eis que realizo uma nova obra. Para ele realizar, você precisa perdoar. Amém. Aleluia. Que já está para acontecer, não percebesses ainda? Porém um caminho no deserto e rios no ermo. Amém. Sabe o que o Senhor está falando para nós nessa manhã? Não fique parado naquilo que aconteceu. Não fique chorando o leite derramado. Nós precisamos aprender a verdadeiramente confiar no Senhor. Amém. Filipenses 3,13. Olha o que diz. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas toma a seguinte atitude. Fala para o irmão, toma a seguinte atitude. Fala, toma essa atitude. Toma. Olha, toma a seguinte atitude. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Aleluia. Diga assim, para frente sempre. Para trás jamais. Olha só, vai, siga. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Precisamos aprender a não parar, a não olhar para trás. Recorda da mulher de Ló? Né? Criancinha, olhou para trás, virou uma estátua de sal. Quem é mãe escuta muito isso. Se nós olhamos para trás, se nós ficamos parados nas coisas que aconteceu, nós não podemos avançar. E Deus quer realizar uma nova obra em nós. Amém. E hoje o Senhor, Ele quer gerar em nós, Ele quer gerar em nós Manassés. Amém. Por quê? Porque Ele tem coisas novas. Ele quer fazer algo novo, de novo, nas nossas vidas. Nós precisamos deixar.
Olha o que diz Isaías 54, versículo 4. Põe para mim, filha. Não temas, porque não tornarás a ficar vergonhada. Jamais te sentirás humilhada, porque não ficarás constrangida. Em verdade, hás de esquecer a condição vexatória da tua juventude e não te recordarás mais da humilhação da tua viuvez. Pois o teu Criador é o teu esposo, e Yahvé, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome, o Santo de Israel e seu Redentor. Ele é o chamado Deus de toda a terra. O Eterno te chamará de volta como se fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito. Uma mulher que se casou jovem, tão somente para ser rejeitada, diz o seu Deus. Por breve momento eu te abandonei, mas com profunda compaixão eu te farei retornar. Está falando de uma mulher desprezada, abandonada, que parece que por um momento Deus a deixou, Deus a abandonou, mas o Senhor está dizendo, eu não te abandonei. Eu não te esqueci, você precisa se fortalecer, entendendo que o Senhor jamais, Ele vai chegar tarde. O Senhor jamais, Ele erra. E jamais Ele chega tarde. Tem tempo para todas as coisas. Ele quer produzir em nós coisas além. E nós precisamos aprender a olhar sempre para frente. Nós precisamos aprender a não ficar preso ao passado. Manassés precisa nascer nas nossas vidas, todos os dias e todas as manhãs. Como a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Manassés precisa nascer na nossa vida, como a Bíblia diz, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, assim como o Senhor, quando nós vamos até Ele, pedimos perdão pelos nossos pecados, o Senhor se esquece e faz com que nós sigamos. Assim nós devemos ser também para com os nossos irmãos, ou para com as atitudes que vêm a vir a acontecer nas nossas vidas. Devemos aprender a todos os dias não ficar chorando pelo leite derramado. Não, o teu irmão precisa saber disso. Diga assim para ele, você precisa não chorar pelo leite derramado. Sabe aquele leite que derrama? Que você, meu Deus, foi um minutinho de bobeira, assim, derramou o leite. Aí tem gente que fica a vida inteira com o fogão sujo, chorando pelo leite derramado. E o Senhor tem coisas novas para nos dar, e nós estamos chorando pelo leite derramado. Olha o que diz Romanos 8, 28, irmãos. Romanos 8, 28. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas, em todas. Em algumas? É em quê? Em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que amam, dos que foram chamados conforme seu? Vai. Porquanto aquele que antecipadamente conheceu também os predestinou para sermos semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou a este também os chamou, e os que chamou a estes igualmente justificou, e ao que justificou a estes também o glorificou. A conclusão, pois, chegamos diante desse fato. Se Deus, quem será? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Devemos aprender isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que entendem que não vou ficar. É como, imagina Jó chorando pelo leite derramado. Ai, eu tinha 10 filhos, eu perdi. Ai, eu tinha tantas coisas, eu perdi. Irmãos, aprendamos algo. Em Cristo não existe perca. Quando estamos em Cristo não existe perca. Tudo é para a glória de Deus. Ai, mas eu estou enferma. Esta enfermidade é para a glória de Deus. Ah, mas eu perdi isso. Essa perca é para a glória de Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem.
E o Senhor hoje quer nos ensinar isso. Que nós aprendamos a viver nesse lugar. Não só isso. A Bíblia fala que depois que Manassés, que Deus gerou Manassés e José, e Deus vai fazer isso, e o Senhor está fazendo isso, o Espírito Santo está fazendo isso. Se você deixar, se você se decidir por Jesus e deixar Ele trabalhar na tua vida, Ele vai começar a gerar em você Manassés. O quê? Um sentimento de... Não é sangue de barata. Às vezes as pessoas falam, está com sangue de barata, né? Assim, no dito popular. Não é sangue de barata. É graça do alto. Amém. Aleluia. Você vai se tornar mais bondoso, mais misericordioso, mais compassivo, mais longínquo. Né? Você não vai ter mais o pavio curtinho, você vai ter o pavio bem largo, assim. Sabe? Aleluia. Glória. Porque Jesus foi assim. Imagina, Judas, o discípulo de Jesus, roubava e era o tesoureiro. A Bíblia fala que ele roubava. Das ofertas, dos dízimos, ele roubava. A Bíblia fala isso. E ele era o tesoureiro. Ele vendeu Jesus, Jesus sabia que ele tinha o vendido. E ainda assim, Jesus entrega a Santa Ceia na mão dele. Por quê? Porque Jesus estava dizendo, eu tenho, em mim nasceu algo chamado Manassés. Aleluia. Misericórdia, perdão. E isso tem que nascer em nós. Amém. Todos os dias, querido, porque todos os dias, como foi cantado aqui, todos os dias o pecado vem e nos chama. Todos os dias vem um sentimento para que nós ficamos irados, com raivas, ofendidos. Para que nós nos colocamos na posição de vítima. Mas eu estou certo, ele está errado. Perca a tua razão. Perca a tua razão, porque com Cristo é assim, a gente perde para ganhar. Amém. Glória. Perca a tua razão. Não sei porquê, o Espírito Santo manda dizer uma vez mais, perca a tua razão. Você perde para ganhar. Os casamentos são destruídos porque, às vezes, as pessoas não querem dar o braço a torcer. Né? O homem e a mulher, sempre os dois querem ter a razão. Alguém tem que perder a razão. E sempre o mais maduro é o que perde a razão. Sempre o mais maduro é o que perdoa mais. Assim que vamos saber aí quem é o mais maduro. Sempre o mais maduro é o que perdoa mais. Você precisa ser maduro, o mundo precisa te ver como maduro. Porque se você quer sempre ter a razão no mundo, então você não tem diferença entre a luz e as trevas. Então você às vezes vai ser, parece que o mais golpeado, parece que o mais afligido. Mas o Senhor, Ele está nos ensinando que tudo isso é para quê? É para gerar Manassés. Amém. Olha o que diz Romanos, vamos seguir com Romanos. Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou ansiedade? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte, oh Jesus. Todos os dias fomos considerados como ovelhas para o matadouro. O que a ovelha faz? A ovelha fica falando? Bah, 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 bah. Não, a ovelha é muda. A ovelha vai para o matador caladinha. Ela não faz escândalo como o porco. Já matou um porco, irmão? Olha o escândalo que o porco faz. Mas grita, mas faz um escândalo. Você não é porco, querido. O dia que te matar, você é ovelha. Qual a diferença do porco e da ovelha? Os gritos. A ovelha, você não escuta ela berrando, não escuta ela fazendo nada. Ela morre ali caladinha. Aleluia. O porco não. O porco, todo mundo tem que saber que ele está morrendo. Ele grita. Uá, uá. Quem é da roça aqui sabe, não é? Vocês estão escondendo que vocês é da roça, mas vocês também são da roça, eu sei. Uhum.
Existem momentos da nossa vida que o silêncio faz a gente ter maiores vitórias. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Así es. Vai. Contudo, em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Quer ser mais que vencedor? Aprenda que Manassés precisa nascer nas nossas vidas. Depois que Manassés nasce, vem o quem? Efraim. E Efraim é o quê? Efraim significa que existe prosperidade na terra do seu sofrimento. Às vezes você quer mudar de cidade, mudar de país, mudar de lugar só porque está tendo sofrimento. Mas é porque você não sabe que Manassés ainda não foi gerado na tua vida, então você tem que mudar mesmo. Você tem que ficar fugindo. Mas se Manassés for gerado na tua vida, você vai aprender a plantar raízes. E você vai só se mudar no comando do Senhor. Amén. Aleluya. Gênesis 26, versículo 1, olha o que diz a Bíblia. E eu vou terminar com isso. Houve naquela região uma época de grandes de alimentos, como ocorreu no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaac foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era o rei de filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e o orientou: não desças ao... Fica na terra que eu te... Quando em nós é gerado Manassés, nós aprendemos a seguir a orientação de Deus e ficar no lugar onde Deus manda a gente ficar. E a gente não se move pela condição. A gente não se move como Noemi, a família dela se moveu, saiu de Belém, foi até Moabe. Por quê? Porque em Belém tinha faltado pão. Ela vai para Moabe e o que acontece? Perde o esposo, perde os 2 filhos. Volta como Mara, amarga. De novo para Belém. E a gente fica nesse processo de vai e volta, vai e volta, vai e volta. E as coisas nunca avançam. Por quê? Porque a gente não entende que em nós precisa de ser gerado Manassés. Amém. Aleluya. Sí, Señor. Así es. Para que nós possamos prosperar. Olha o que diz. Olha só, como Isaac sabia. Como Isaac já havia sido processado. Gênesis 12, 13, olha o que diz. Gênesis 26, versículo 12. 26, 12. Isaac semeou naquela terra e naquele ano e colheu centúplico, porque o Senhor o abençoou. Amém. Aleluya. Eu declaro isso no nome poderoso de Jesus. Aleluya. Eu não sei quem aqui está querendo se mover, mas o Senhor está dizendo assim: você precisa aprender a ter Manassés na tua vida. Sabe por que você quer se mover? Porque Manassés não nasceu na tua vida. Você precisa aprender a colocar nos pés do Senhor, na presença do Senhor. E o Senhor está dizendo: você vai colher a 100 por 1. O Senhor, Ele quer te dar uma vitória tão grande. Mas você não está entendendo que as vitórias com Deus precisa passar por processos. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Así es. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Te convido a ficar de pé, nós vamos orar.